Olha, será que alguém aqui, em sã consciência, tomaria uma decisão de negócio, assim, crucial mesmo, sabe? Daquelas que definem o futuro da empresa. Completamente no escuro. Com os olhos vendados. Parece uma coisa meio absurda, né? Quase caricata. Mas a fonte que a gente está analisando hoje, uns trechos de gestão de dados iluminando decisões empresariais, levanta justamente isso. Uma questão que dá o que pensar. Mesmo na era dos dados, que todo mundo fala, né? Muitas empresas ainda operam, basicamente assim. No escuro. É uma provocação forte, né? E faz sentido. E o material descreve um cenário que, olha, talvez soe familiar para muita gente. Aquela rotina guiada mais pelo feeling, sabe? Pela intuição do gestor, mais do que por informação concreta atualizada. Exato. E aí você tem aquele monte de planilha solta, né? Cada uma contando um pedacinho da história. Um quebra-cabeça que nunca se monta direito. Isso. E aqueles relatórios que, nossa, quando finalmente ficam prontos, a realidade já mudou. Pois é. E o texto alerta, né? Isso é um risco gigantesco. Gigantesco, principalmente hoje com a concorrência. Que não espera, né? Age rápido e muitas vezes... Com base em dados bem melhores, imagino. Exatamente. Dados mais sólidos. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é explorar isso um pouco mais a fundo, né? Entender essa contradição aparente. Porque ter um caminhão de dados não significa, assim, automaticamente ter valor estratégico. Certo. Como que esse excesso de informação, se não tiver um rumo, uma estrutura, pode acabar virando mais ruído, mais confusão, em vez de clareza? Tem uma frase na fonte que eu achei muito boa, resume bem. Quem não controla seus dados, gerencia no escuro. Forte, né? É muito direta. E define bem o tamanho do desafio, eu acho. Então, nosso objetivo aqui, acho que vai além de só apontar o problema, né? A gente quer entender qual é o caminho para a transformação que o texto sugere. Como é que a gente pega esses dados que hoje, assim, todo mundo concorda que são um ativo estratégico, né? Vital. E evita que eles virem o que a fonte chama de peso morto. Peso morto. Boa imagem. Sim. Que é o que acontece se não tem uma cultura na empresa que saiba tirar valor daquilo, sabe? A questão é como a gente transforma esse potencial todo em inteligência que funciona, que ajuda mesmo, que ilumina a decisão e leva o negócio para frente. Ótimo ponto de partida. Então vamos começar por aí, por essa ideia de operar no escuro. A fonte fala desse paradoxo, né? A gente está na tal era dos dados, informação vindo de todo lado. Bombardeados mesmo. Mas aí, no dia a dia de muita empresa, as decisões importantes ainda parecem vir mais da experiência, do instinto. Ou de pedaços de informação, né? Fragmentos. Isso, que não mostram o quadro todo. Parece meio contraintuitivo, não acha? Com tanta tecnologia aí. Totalmente. E é aí que o material traz uma distinção que é crucial entender bem. Volume de dados não tem nada, absolutamente nada a ver com valor estratégico. Ah, importante isso. Muito. Acumular terabytes e mais terabytes de informação lá no servidor, isso não gera benefício nenhum se esses dados não estiverem organizados, né? Contextualizados. E o principal, acessíveis, de um jeito que permita uma análise inteligente. Certo. Sem essa estrutura, sem um propósito claro para cada coisa que se coleta, o excesso vira só ruído. Uma barulheira digital que mais atrapalha do que ajuda. Com uma cacofonia, você disse. Gostei. Exato. E a fonte é bem clara nisso. Dados, sozinhos, sem uma cultura que use eles na decisão, que questione, que busque as conexões, são literalmente peso morto. Peso morto. Ocupam espaço, consomem recurso, precisam de manutenção, mas não entregam um retorno, sabe? Essa imagem do peso morto é forte mesmo. Fica a ideia de algo que você carrega, dá trabalho, mas não te ajuda a ir pra frente. E me fez pensar numa coisa. É como ter uma biblioteca gigante, milhões de livros, mas sem catálogo, sem bibliotecário, tudo empilhado de qualquer jeito, a informação tá lá, né, em algum lugar. Mas achar o que você precisa na hora que precisa,
vira uma tarefa, nossa, quase impossível. Perfeita analogia. Captura bem a essência do problema. E a fonte dá um exemplo bem prático para ilustrar isso, bem simples até. Imagina você ver um número na tela, 12 unidades em estoque. Tá. O texto pergunta, isso sozinho é inteligência de negócio? Imagino que não. E a resposta, segundo a análise, é um sonoro não. Certo, mas e por quê? Assim, intuitivamente, saber o estoque parece útil, né? O que falta nesse número 12 para ele ter significado para a gestão? Falta tudo em volta dele. O número 12, assim, solto no ar, é quase um hieróglifo, sem a pedra de Roseta para decifrar. Boa. 12 é muito, é pouco. Depende totalmente, né? Qual é a venda histórica desse item? Vende 100 por dia ou 1 por mês? Muda tudo. Claro. Qual o tempo para repor esse estoque com o fornecedor? O tal do lead time. Qual o custo de ter essas 12 unidades paradas ali? Custo de oportunidade. Tem alguma promoção vindo aí que vai bombar a demanda de repente? Como a fonte diz, a inteligência só começa a aparecer quando a gente cruza fontes diferentes de dados. Ah, entendi. Cruzar informações. Exato. Adiciona contexto tipo sazonalidade, perfil de quem compra, o que está rolando no mercado, e aplica o que o texto chama de governança de dados. Governança? Sem essa integração toda, saber que tem 12 unidades é só um fato isolado, um lado bruto. Não é informação para tomar decisão estratégica bem pensada. O 12 só ganha vida se estiver conectado com outros dados que dão sentido para ele, né? Perspectiva, relevância. E quando essa conexão não existe, ou é ruim, quais são as consequências práticas que o material aponta? Ele fala que, sem esse contexto, as decisões viram chute. Foi essa palavra. Exato. É a palavra que a fonte usa. E é bem precisa. Quando falta essa visão completa integrada, a decisão deixa de ser um cálculo de risco com base em evidência, né? E vira uma aposta, um palpite, com base em informação pela metade, ou velha já. Complicado. Muito. E é nesse ponto que o texto traz um conceito que eu acho muito importante, o de custo invisível. Custo invisível. Interessante isso. São custos que não aparecem assim, claros, numa linha específica lá do financeiro, sabe? Mas eles estão lá, minando a rentabilidade, a eficiência da empresa, de um jeito silencioso, contínuo. Custos invisíveis. Que tipo de custo é esse, segundo a fonte? Como que a gente vê isso no dia a dia? O material dá exemplos bem concretos. Pensa no desperdício de grana, de capital de giro, comprando matéria-prima demais, porque a previsão de demanda era ruim, baseada só no dado de venda isolado. Ah, sim, acontece. Ou o contrário, perder venda, perder cliente porque o produto que mais sai estava em falta, porque o sistema de estoque não falava com o de vendas em tempo real. Clássico problema de comunicação interna, né? Ou falta dela. Exato. Pensa no retrabalho. Equipes inteiras corrigindo o erro que aconteceu por falta de informação coordenada entre as áreas. Tipo, financeiro fatura algo que o estoque não tinha. Imagina a confusão. Nossa, sim. Pensa na margem de lucro indo embora aos pouquinhos, por causa de pequenas ineficiências que vão se somando. É o que você falou, silencioso, mas contínuo. Tudo isso, segundo a fonte, é resultado direto dessa gestão no escuro, dessa dificuldade de conectar os pontos e ver o todo. São custos reais que afetam o resultado final, mas muitas vezes é difícil achar a causa raiz, que é a má gestão do dado. Fica bem claro o impacto negativo. É como você falou antes, né? Vários vazamentos pequenos num barco, sozinhos não parecem nada, mas juntos... Podem afundar a embarcação, exato. Mas o material não fica só no problema, né? Ele aponta para a solução, para uma virada de chave. Fala que o jogo muda quando os dados se conectam para orientar ação. Como que essa conexão acontece na prática? O texto menciona os sistemas de gestão, os ERPs, né? Sim, e aqui a fonte traz uma discussão bem relevante sobre como esses sistemas são super comuns hoje, né? Como eles são vistos e usados. Tem um contraste claro entre duas visões. De um lado, tem o que o texto chama, meio criticamente, de visão da planilha turbinada. Planilha turbinada. Nessa visão, o ERP é visto só como um banco de dados grande. Um lugar para registrar as transações do dia a dia, venda, compra, pagamento.
Talvez ele até gere uns relatórios padrão, mas a função dele é vista como puramente operacional. Um substituto chique para as planilhas antigas. Entendi. Uma visão que subutiliza a ferramenta, então. Totalmente. E qual seria a outra visão? A ideal, a estratégica que o texto propõe? A visão estratégica é a que enxerga o ERP não como um arquivo morto digital, mas como o que a fonte descreve como o cérebro digital da empresa. Cérebro digital, gostei disso. É uma mudança de chave, de paradigma mesmo, fundamental. Nessa visão, o sistema deixa de ser só um lugar de registro e vira um centro de inteligência de negócio. Ah, tá. A força dele está justamente em conseguir integrar informações que antes viviam separadas, em silos, né? Em cada departamento, o que está rolando nas vendas, como está o estoque, a situação do caixa no financeiro, o andamento da produção. Juntar tudo isso. Exato. Ao conectar esses pontos de dados de um jeito lógico, consistente, o sistema começa a mostrar padrões, tendências, gargalos, coisas que eram impossíveis de ver olhando só os pedaços. Então, não é só ter os dados no mesmo lugar. É o sistema conseguir relacionar eles de forma inteligente. Precisamente. A integração é o primeiro passo, claro. Mas a inteligência vem da capacidade do sistema e das pessoas que usam ele, né, de analisar essas conexões. É nesse momento, como a fonte sugere, que a gestão finalmente consegue enxergar. Enxergar a realidade completa, dinâmica do negócio. E não só aquelas fotos estáticas, desconectadas de cada área. O sistema passa a filtrar o ruído e a destacar o que realmente importa. E aí, as decisões podem ser tomadas com base numa compreensão muito mais profunda da operação, do mercado. Faz sentido. O ERP deixa de ser só um coletor de dados para virar um motor de insights. Ação de sistema de registro para cérebro digital parece ser o ponto crucial mesmo. Deixa de ser só uma ferramenta para olhar o passado, né, o que foi registrado, e passe a ser uma plataforma para entender o presente e, quem sabe, até projetar o futuro. Exato. E isso conecta direto com o próximo ponto do material. Como essa capacidade melhorada de integrar, de analisar dados, vira vantagem competitiva de verdade. A fonte até usa uma frase de alerta. Quando a concorrência acelera, essa falta de visão clara fica ainda mais perigosa. Exatamente. A capacidade de ter essa visão clara, integrada, né? Alimentada por dados conectados, com contexto, confiáveis, isso muda completamente a postura da empresa no mercado. Em vez de operar naquele modo reativo que a fonte chama de apagar incêndio o tempo todo. Sei como é. Correr para resolver falta de estoque de última hora, lidar com o cliente reclamando de erro em processo descoordenado, tentar entender por que a margem caiu no último trimestre desesperadamente. A gestão consegue adotar uma postura mais Proativa. estratégica. E o que seria ser proativo nesse contexto de dados, exatamente? Olha, significa usar os insights que vêm da análise de dados para antecipar tendências de mercado, demanda de cliente, em vez de só reagir depois que aconteceu. Certo. Antecipar. Significa otimizar os processos internos direto, sabe? Achar gargalo e ineficiência antes que cause um estrago maior. Significa achar novas oportunidades de negócio, nichos de mercado que os dados podem mostrar. Interessante. Significa tomar decisão de investimento, de lançar produto novo, de expandir com muito mais confiança, baseado em evidência e em projeção sólida. Entendi. Enquanto a concorrência que ainda está no escuro está lá tropeçando nos próprios custos invisíveis, gastando energia para consertar problema que podia ter sido evitado, a empresa que domina seus dados está olhando para frente, definindo o ritmo, inovando, ganhando o mercado. É saída, defesa e pro ataque, como se diz. Isso. Mas com inteligência, com estratégia. Essa mudança de postura, de reativa para proativa, parece ser o grande prêmio, né, de uma gestão de dados que funciona. Então, tentando amarrar tudo que a gente explorou aqui, desses trechos, a mensagem central que fica é que operar sem uma gestão de dados eficaz de verdade é como andar no escuro mesmo. Não importa o tamanho da empresa, o setor, não adianta só juntar dado. O valor real vem da conexão, do contexto e da tal governança, né? As regras do jogo para garantir a qualidade,
a utilidade do dado. Exato. Transformar isso em inteligência de verdade, capaz de guiar ações concretas que fazem a diferença para o negócio. Resumiu perfeitamente. E isso mostra a necessidade de uma mudança que, como o material deixa claro, é tanto tecnológica quanto, e talvez até mais importante, cultural. Cultural. Não basta comprar o sistema mais moderno. Precisa que as pessoas em todos os níveis aprendam a pensar com dados, agir com base em dados. Mudar o mindset, né? Exatamente. Ir além de só coletar e guardar número. O foco estratégico tem que estar na integração, na análise crítica, em fazer as perguntas certas para os dados, sabe? E na capacidade de transformar o que se descobre em ação de verdade. Certo. É isso que transforma dado de um peso morto em potencial para um ativo estratégico vivo, vibrante. Um pilar para tomar decisão consciente, ágil, eficaz. A pergunta que fica no ar, né? Implícita no texto. É quase um convite para quem está ouvindo se perguntar. A gestão lá na sua empresa, ela está conseguindo mesmo enxergar a realidade do negócio com clareza ou ainda opera mais no escuro, guiada pelo instinto, por informação picada? Uma boa reflexão para cada um fazer. E para fechar, queria deixar uma provocação final. Inspirada na lógica da fonte, mas pensando um passo além. Se a gente aceita que dado é um ativo estratégico valioso, né, que muitas empresas já têm de sobra, qual seria o impacto real, assim, mensurável, se só uma conexão-chave fosse feita? Uma única ponte entre duas ilhas de informação que hoje estão lá, isoladas dentro da empresa. Por exemplo, Assim lá, conectar dado de satisfação de cliente com dado de logística de entrega, talvez. Ou dado de uso do produto com dado de campanha de marketing. entendi. Coisas que hoje talvez não se cruzem. Exato. Que riscos escondidos que hoje estão comendo recursos sem ninguém ver poderiam de repente ficar claros. Ou o contrário, que oportunidades inesperadas que hoje estão ali quietinhas poderiam surgir dessa integração simples, mas potencialmente poderosa de informação que já existe. Nossa, Fica a reflexão sobre o valor que ainda pode estar escondido ali, sabe? Esperando para ser descoberto nos dados que já estão na nossa mão.